Olá, queridos, graça e paz. Bom dia, bom dia, bom dia. Olha nós aqui de novo em mais um Vem pro Cenáculo. Glória a Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Grandes coisas o Senhor tem feito em nossas vidas e eu espero que você esteja vivendo uma vida onde você tem percebido a transformação que o Senhor tem feito na sua vida. Essa transformação ela só vai ser possível através da palavra do Senhor. E hoje nós iremos falar um pouco sobre um reino de um único rei, porque só existe um Deus, só existe um Senhor, só existe um Senhor dos senhores, só existe um único mediador entre nós e o Senhor Deus, que é Jesus. Só existe Ele e nós precisamos andar na linha. Como assim na linha? Obedecendo os mandamentos. Olha, se você que está conosco agora nesse momento, quero fazer um pedido para você muito importante. Vamos juntos, eu e você juntos, nesse momento do Vem pro Cenáculos, sermos pregadores da palavra do Senhor? Talvez você pode perguntar assim, mas como assim você é um pregador da palavra do Senhor? Compartilhe o link desse Vem pro Cenáculo nas suas redes sociais, compartilhe nos grupos que você participa do WhatsApp. Vamos juntos, eu e você juntos, propagarmos a palavra do Senhor, porque nós precisamos cumprir o ID do Senhor, nós precisamos obedecer a palavra do Senhor. É muito importante que eu e você estejamos conscientes do nosso verdadeiro papel no reino de Deus. Então não esqueça, pegue o link, compartilhe com o maior número de pessoas e você que tem o seu pedido de oração, compartilhe conosco. Nós iremos colocar o seu pedido de oração no nosso caderno de oração e também colocar num grupo que nós temos de irmãos que oram 24 horas. A sua vida vai ser banhada de oração 24 horas. Já pensou nisso? Então compartilhe conosco, seja por cura, seja por libertação, por transformação, por aquilo que você precisar. O Senhor, Ele quer dar uma palavra para você de uma maneira abundante. Vamos lá, queridos. Com esse tema, eu quero compartilhar com vocês o primeiro versículo desse momento. Mateus capítulo 25, versículos 31 e 32, que diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, então se assentará em seu trono na glória nos céus. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele, o Senhor, irá separar uma das outras, como o pastor separa os bodes das ovelhas. Nós precisamos entender e nesse momento também nos perguntar: como é que está a nossa vida diante do Senhor? Se nós vivemos a nossa vida onde depender do Senhor faça total sentido para nós. Em Mateus capítulo de número 24, versículos 37 e 39, o Senhor já anunciava. Por quê? Porque o dia que o Senhor vier vai ser um dia comum. Como assim comum? Comum para mim e para você. Pode ser que seja um dia que nós estejamos em casa, pode ser um dia que você esteja no trabalho, um dia que você talvez tenha marcado uma consulta médica, marcou um passeio, uma viagem em família. Não importa. Aonde nós estivermos, vai ser a nossa vida comum. Nós iremos estar cumprindo aquilo que nós precisamos cumprir todos os dias. Mas esse dia, quando esse céu se abrir e o Senhor vier nos buscar como igreja, esse dia vai ser transformado de um dia comum para um dia extraordinário. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para refletir nisso? Você já parou para analisar a transformação que vai ocorrer? Por quê? Porque ninguém ficou sem aviso. Em Mateus capítulo 24, versículo 37 e 39, nos ensina o seguinte: assim como nos dias de Noé, as pessoas estarão em suas rotinas diárias quando ele vier, quando acontecer. Em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 2, diz que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Nós precisamos entender ou fazer uma pergunta para nós mesmos, sabe? Uma introspectiva ou uma autoanálise. Quando esse dia chegar, quando Jesus vier, como de fato nós estaremos? Você está preparado para esse dia inesperado? Você está preparado para esse dia que é um dia tão inesperado? Ou vivemos a nossa vida como se fosse o último dia? Porque nós não sabemos quando esse dia vai chegar. O sinal do céu. Existe um sinal do céu, vai existir um sinal do céu. Qual é o sinal do céu? 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 16. O próprio Senhor descerá do céu com alarido. Então quer dizer que haverá um grito de Deus para nós. E o grito de Deus será inconfundível, chamando a nossa atenção para
o eterno. Nós precisamos entender como é que está a nossa vida para ouvir de fato essa voz. O que tem prendido a sua atenção hoje? O que tem prendido mais a nossa atenção? Qual a voz que tem, tomado conta de fato do seu interior, do seu ser, da sua mente, da sua cabeça, do seu coração? Ou você precisa mudar se não for a voz do Senhor? O Senhor, Ele quer, buscar. Ele quer buscar essa graça, esse empenho, essa dedicação em mim e em você, em nos relacionarmos com Ele, porque a trombeta de Deus, ela vai tocar. A trombeta de Deus vai tocar. Talvez você possa perguntar, como assim? Em Êxodo, capítulo de número 19, dos versículos 16 ao 19, diz assim: a trombeta de Deus já foi ouvida antes, aonde? Lá no Sinai. Você preste atenção, que a trombeta de Deus, ela vai tocar. Mateus capítulo 24, versículo 21, os anjos reunirão os eleitos dos 4 ventos, dos 4 cantos. Agora eu quero dizer, quando os anjos então reunir os eleitos, os salvos, dos 4 cantos do mundo, estamos conscientes de que iremos fazer parte, ou de que fazemos parte dessa grande reunião? Puxa vida. Se você não parou para analisar isso, analise. Analise, olhe para dentro de você, olhe para sua mente, para o seu coração e avalie qual tem sido as suas ações. Avalie hoje. Não deixe para amanhã você querer buscar uma mudança ou mudar o comportamento, mudar o caráter, quando você pode fazer hoje e precisa ser hoje. Precisa ser hoje. Não dá para ficar coxando entre 2 pensamentos ou 2 senhores, ficar dividindo a mente de um lado, a mente do outro, um coração com as coisas do mundo, um coração com as coisas, que o inferno tem proporcionado, o inferno tem oferecido. Não. Se apegue em uma única verdade, porque a verdade não gera dúvida, a verdade traz firmeza e clareza. O grande ajuntamento das nações, quando o Jesus vier, que vai acontecer, em Mateus capítulo 25, versículo 32, diz assim: todas as nações serão reunidas diante dele. Não haverá distinção de raça, não haverá distinção de língua, não haverá distinção de status. Todas as nações serão reunidas por ele. Você pode dar um glória a Deus aí? Isso é. Existe a clareza no seu coração? Em Filipenses capítulo 2, versículos 10 e 11 diz assim, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Você pode confessar isso aí? Você pode dar um glória a Deus? Você pode dizer aleluia, maranata, hora vem, Senhor Jesus? Você pode dizer isso? Nós precisamos, ser transformados ou desse ambiente que nós vivemos tão pequeno, com a nossa mente pequena, e ampliarmos ele pela renovação da palavra do Senhor. Como? Meditando nela todos os dias, tendo uma vida de oração todos os dias. Nós precisamos. Como? Tratarmos as outras à luz dessa verdade. Como nós tratamos outras pessoas, como nós nos comportamos diante do Senhor à luz dessa verdade, à luz dessa palavra. O Espírito e o corpo, existe a reunião do Espírito e o corpo. Em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículos 52 e 53, nos ensina algo muito poderoso. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Você já parou para pensar como é que vai ser nesse dia? Os mortos ressuscitarão em corpo incorruptível e nós, aqueles que fizerem parte do arrebatamento, serão transformados. O plano de Deus para a humanidade sempre será completo, nunca pela metade. E o plano dele para nós é completo e nós precisamos entrar nesse caminho que o Senhor estabeleceu para vivermos a completude dos dias que ele reservou para nós. Nós precisamos vivemos com a esperança na ressurreição e na transformação da glória do Senhor, da gloriosa dele sobre nós.
da gloriosa vinda dele, da gloriosa presença dele sobre nós? Ou como você tem vivido os seus dias? Vivido dias como se assim, eu vivo um dia de cada vez. Viva um dia de cada vez, mas viva ele como se fosse o último, como se nós soubéssemos, é hoje que Jesus vem. Não, ele não veio hoje, mas tá bom, amanhã pode ser que ele venha. Então precisa estar preparado hoje, preparado amanhã, preparado depois de amanhã e assim sucessivamente até o dia que ele decidir vir nos buscar como igreja. O reino de um único rei. Em Apocalipse, capítulo de número 11 e versículo 15, nos ensina o seguinte: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do céu e do seu Cristo. A restauração do plano original de Deus será algo perfeito em Cristo. Sabe? Quando ele estiver reinando soberanamente. Não que ele já reina, mas esse dia vai ser diferente quando ele nos chamar, nos buscar como igreja e nós estivermos junto com ele na eternidade. Iremos talvez acordar em um dia comum, mas no meio do ambiente, no meio do caminho, no meio do dia, no meio do passar do dia, do correr das horas, esse dia comum pode se tornar um dia extraordinário. Não se apegue às coisas desse mundo, mas se esvazie de tudo do mundo e se encha da graça e da vida de Deus. Jesus, ele retorna. E o retorno de Cristo será glorioso. O retorno dele será transformador. Não é só a glória, mas é a glória que transforma. Então, não se esqueça, Jesus, ele quer te encher da vida dele, ele quer transformar a sua vida, a sua casa, a sua família e fazer na sua vida, na sua casa, na sua família, mais do que você imagina e sonha. Quero pedir para você, confia no Senhor Jesus. Sabe, você está pronto para esse dia? Você está pronto para de fato ter, sabe, se for, vai que seja agora, você está pronto para ter esse encontro com Ele? Talvez a gente nem conclua esse momento do Vem para o Cenáculo neste dia de hoje. Talvez nós nem terminemos ele. Mas eu e você precisamos estar pronto, porque nós não sabemos quando. Nós não sabemos quando. Não espere chegar o culto no domingo para ver o que você vai fazer, a decisão que você vai tomar. Faça hoje. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, envia para nós aqui, o pedido de oração inbox aqui para nós, envia aqui uma mensagem, nós queremos orar por você. Você fala, pastor, quero reatar a minha aliança com o Senhor. Eu quero entregar minha vida para esse Deus. Eu quero, sabe, dedicar a minha família nas mãos desse Jesus que está voltando. Compartilha conosco, envia o seu nome, o nome da sua família. Nós estaremos orando por você, por sua casa, por sua família. Nós temos, como sabe, eu vou repetir aquilo que eu falei lá no começo, nós temos um caderno de oração onde iremos colocar os seus pedidos, irá ser compartilhado e vamos compartilhar esse seu pedido de oração num grupo que nós temos de irmãos que oram 24 horas, eles estarão orando por você. Talvez você possa estar pensando, eu estou desistido da minha vida, estou fraco, estou cansado, eu não aguento mais, eu não sei mais o que fazer, eu não consigo nem levantar para pedir socorro. Ei! Só pelo simples fato de conhecermos o nome dele. Ele nos ensina isso no Salmo 91, nos 3 últimos versículos. Todas as vezes que estivermos enfrentando grandes tribulações, só pelo fato de nós conhecermos e chamarmos socorro pelo nome dele, ele vai vir até o nosso encontro, vai nos resgatar e vai nos colocar em um lugar seguro. Confia no Senhor, que o demais ele vai fazer. Fica firme, não negocie. Você já sabe, se prepare para esse dia. Se Jesus viesse hoje, como, sabe, estaria a sua alma? Talvez a sua alma está aflita. Você está aflito, a sua cabeça cheia de tantas coisas, tantas situações que você tem para resolver, mas você talvez não tenha, você se afastou do relacionamento com Jesus por conta das situações, por conta das coisas. As coisas são segundo, terceiro e quarto plano, mas nos relacionarmos com o Senhor tem que ser em primeiro lugar. Amém, queridos? Você pode dar um glória a Deus? Eu quero orar por você, pela sua casa e pela sua família nesse momento. Senhor, eu quero entregar a vida de cada homem, cada mulher, cada jovem, cada família representada nesse momento do Vem para o Cenáculo. Coloco eles nas suas mãos.
que nós sejamos impactados por essa palavra, que a libertação venha a ser real, que a confissão dos erros venha a ser real em nossas vidas para de fato recebermos o perdão do Senhor e sermos participantes das regiões celestiais. Jesus, tenha misericórdia de nós, que nós possamos ouvir a voz do Senhor, o grito do Senhor, que nós possamos ouvir a trombeta dos céus, mas não permita que o nosso coração, a nossa mente, o nosso coração esteja cheio das coisas desse mundo. Senhor, liberta, transforma a vida de cada uma dessas pessoas, que a libertação, que a salvação chegue até a casa de cada um deles, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E não se esqueça, todos os dias, ao meio-dia, o Vem para o Cenáculo. Que o Senhor te abençoe com paz, com graça, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração e até a próxima em nome de Jesus. Tchau, tchau. Fiquem na paz.